Este vídeo tutorial introduz o uso das tabelas de seleções no Raven, para fazer as medidas nas seleções. Nós vamos abordar os conceitos de seleções não validadas e validadas, seleções ativas e inativas, selecionando e renumerando seleções, adicionando medidas, pré-definições das medidas, exibindo sobreposições de medidas plotáveis nas visualizações do som e mostrando e escondendo seleções nas visualizações do som. Os tópicos como salvar, recuperar e exportar tabelas de seleção serão abordados em um vídeo mais tarde. Eu estarei trabalhando com o Raven Pro 1.5 no Mac. Se você utiliza o Raven no Windows ou Linux, alguns poucos detalhes da interface podem parecer ligeiramente diferentes, mas a funcionalidade no Raven é a mesma em todos os sistemas operacionais. Para essa demonstração, eu estarei trabalhando com o arquivo de som da espécie Chestnut Side Wobbler na pasta Examples do Raven. Neste momento, eu vou esconder a visualização do waveform. Lembre-se que nós podemos selecionar uma porção do som desenhando uma caixa no espectrograma ou no waveform com o mouse. Uma nova seleção é mostrada por uma borda vermelha tracejada. As seleções no Raven são a chave para fazer as medidas. Para visualizar algumas medidas associadas com a seleção que eu fiz, eu vou selecionar essa barra horizontal abaixo da barra de rolagem, embaixo da janela do som, e arrastar para cima para visualizar a tabela de seleção. A tabela de seleção, que é similar a uma planilha, é onde o Raven exibe as medidas das seleções retangulares que eu faço. No padrão, a tabela mostra 4 colunas: Begin Time, End Time, Low Frequency e High Frequency. Esses valores definem os 4 lados da caixa de seleção. Eu posso redefinir o tamanho da caixa de seleção arrastando qualquer uma das pequenas alças de seleção nas extremidades ou nas laterais da caixa. À medida que eu redimensiono a caixa de seleção, observe que os valores para os limites da caixa, mostrados na tabela de seleção, mudam de acordo com o redimensionamento. O Raven pode exibir muitas outras medidas em adição aos 4 limites de seleção. Nós vamos ver como adicionar outras medidas na tabela em breve. Observe que, se eu desenhar uma segunda caixa de seleção, a primeira caixa desaparece. No padrão, novas seleções no Raven não estão validadas. Uma seleção não validada desaparece assim que você começa a criar uma outra seleção. Seleções não validadas possuem bordas tracejadas. Se você quer que uma seleção permaneça, você precisa validá-la com Enter, imediatamente depois que você termina de desenhar a caixa de seleção. Então, se eu redesenhar essa seleção em volta dessa última nota, quando eu pressiono Enter para validar a seleção, a borda da seleção muda de linha tracejada para linha sólida. Agora que a seleção está validada, eu posso desenhar uma segunda seleção e a primeira permanece. Quando eu crio a segunda seleção, a borda da primeira, que eu agora validei, muda a coloração de vermelho para ciano. Vamos fazer mais algumas seleções. Lembre-se que, imediatamente depois de desenhar uma seleção, eu devo pressionar Enter para validá-la. A seleção que eu desenhei, mais recentemente, está destacada em vermelho, enquanto todas as outras estão destacadas em ciano. A seleção em vermelho é chamada seleção ativa. Na tabela de seleção, a seleção ativa está indicada por uma caixa vermelha próxima à sua identificação. Seleções inativas são marcadas por caixas em ciano. Uma tabela de seleção pode ter qualquer número de seleções nela, mas somente uma seleção pode estar ativa a cada vez. Existem 2 maneiras de escolher qual seleção deverá estar ativada.
Primeiro, você pode clicar em qualquer lugar na linha da seleção na tabela. Então, quando eu clico em volta na tabela de seleção, você pode ver que diferentes seleções estão destacadas em vermelho para indicar que elas são as seleções ativas. Você pode também ativar a seleção clicando no espectrograma ou no Waveform, enquanto pressiona as teclas Alt e Shift no Windows, ou as teclas Option e Shift no Mac. Observe que quando eu seguro as teclas Option Shift, combinadas e clico, o ponteiro do mouse muda a forma padrão de um sinal positivo para um dedo sinalizador, para indicar que eu estou agora na forma Seleção Ativa. Com o ponteiro indicando a forma de seleção ativa, eu posso ativar seleções simplesmente clicando nelas. Novamente segurando as teclas Option e Shift no Mac, ou Alt e Shift no Windows. A seleção ativa é a que toca quando você clica no botão Play. A seleção ativa é também aquela que o Raven irá dar o zoom se você clicar no botão Zoom to Selection, no canto direito inferior da janela do som. Eu irei agora retirar o zoom e retornar para a extensão total do tempo e frequência e dar o zoom na escala que eu tinha anteriormente. Se eu selecionar de volta o Waveform, clicando na barra lateral aqui, cada seleção na tabela é representada em duas linhas, uma para o Waveform e a outra para o espectrograma. Na coluna de visualização da tabela, as linhas das duas visualizações são marcadas por pequenos ícones representando o Waveform e o espectrograma. Se eu escondo uma das visualizações, a linha também estará ausente na tabela. Então, eu posso esconder o espectrograma e agora tudo o que eu tenho são as linhas na tabela para o Waveform, com suas pequenas marcas azuis na coluna de visualização View Column. E se eu selecionar o espectrograma de volta e esconder o Waveform, eu visualizo somente as linhas do espectrograma. Por agora, vamos deixar o Waveform escondido para simplificar a tabela. O Raven mostra números sequenciais de identificação da seleção na ordem que eu fizer as seleções. A identificação de seleção é mostrada logo acima da caixa de seleção no espectrograma e na coluna Selection na tabela. Nesse caso, as seleções não são numeradas em uma ordem lógica da esquerda para a direita, porque eu inicialmente criei as seleções em ordem diferente. A primeira seleção que eu criei foi a última nota do canto. E se eu quiser numerar da esquerda para a direita, eu preciso começar tudo novamente, criando com cuidado as seleções na ordem correta? Na verdade, existe uma maneira mais fácil. O Raven pode numerar as seleções em ordem da esquerda para a direita para mim. Para fazer isso, eu tenho a vantagem de que o Raven pode ordenar as informações na tabela de seleção com base nos valores de qualquer coluna. No padrão, o Raven ordena as informações pela identificação de seleção, ou Selection ID. Entretanto, nós podemos ordenar qualquer outra coluna na tabela clicando no cabeçalho da coluna. Então, para ordenar a tabela para que as seleções sejam exibidas na ordem de tempo do sinal, eu posso clicar no cabeçalho da coluna Begin Time. Agora as seleções estão listadas em ordem, em relação ao tempo na gravação, mas a numeração de identificação da seleção, Selection ID, está ainda baseada na ordem em que eu criei as seleções. Para renumerar as seleções de acordo com a ordem atual da tabela, clique com o botão direito ou Ctrl-click no Mac em qualquer lugar na área do cabeçalho da coluna da tabela e escolha Renumber Selections no menu. Agora que a tabela está ordenada na ordem crescente do tempo inicial, os novos números de identificação da seleção, mostrados acima das seleções no espectrograma, estão agora na ordem em que eu quero. O Raven tem muitas medidas disponíveis para as seleções, em adição dos 4 valores da borda de seleção, que são sempre exibidos.
Para escolher quais medidas são exibidas na tabela de seleção, clique com o botão direito do mouse ou Ctrl-clique no Mac, em qualquer lugar no cabeçalho da tabela de seleção e selecione Choose Measurements no menu. Na caixa de diálogo que aparece, a lista à esquerda mostra as medidas que estão atualmente sendo exibidas na tabela. A lista à direita mostra todas as outras medidas que estão disponíveis listadas em ordem alfabética. Vamos adicionar uma medida de duração chamada Delta Time na tabela de seleção. Para fazer isso, eu movo a lista para baixo até encontrar Delta Time, alfabeticamente. Aqui está. Então, eu clico uma vez em Delta Time na lista e clico na seta apontando para a esquerda, que está entre as duas listas. Vamos agora adicionar duas outras medidas na tabela, o pico de frequência, Peak Frequency, e o pico de tempo, Peak Time. Agora eu vou adicionar as medidas clicando duas vezes nos seus nomes na lista à direita para adicioná-las na tabela de seleção. Então, aqui está o pico de frequência, Peak Frequency. Observe que, quando eu adiciono uma medida na tabela, ela imediatamente aparece na tabela, assim que eu adiciono. Então, se eu adicionar a medida Peak Time, clicando duas vezes, ela aparece imediatamente na tabela. Se eu quero reutilizar essa combinação de medidas no futuro, sem adicioná-las uma de cada vez, eu posso salvar uma medida pré-definida clicando no menu Preset e escolhendo Save As. No diálogo que aparece, eu preciso especificar o nome para a predefinição. Vamos nomear como MyPreset1 e então clicar em Save. Agora eu posso rapidamente retornar para o conjunto padrão de 4 medidas, escolhendo Default no menu Preset. E então, rapidamente adiciono as 3 medidas que eu salvei na pré-configuração novamente, escolhendo a configuração que eu acabei de criar a partir do menu. Você pode salvar quantas pré-definições você desejar, para diferentes projetos ou aplicações. Eu irei agora clicar OK para descartar a caixa de diálogo Choose Measurements. Algumas medidas podem ser visualizadas como sobreposições no espectrograma e outras visualizações do Raven. Para exibir tais medidas plotáveis, clique na caixa de seleção Measurements no painel lateral. Agora, Peak Frequency e Peak Time são mostrados no espectrograma pelas linhas verdes, horizontal e vertical, em cada caixa de seleção, e os cabeçalhos das colunas para essas medidas também são verdes. O pico de frequência, Peak Frequency, e o pico de tempo, Peak Time, referem-se à frequência e o tempo em que a máxima densidade espectral de potência, representada pelo pixel mais escuro na imagem do espectrograma, ocorre dentro da seleção. Outras medidas, algumas que nós vamos introduzir mais tarde em outros vídeos, são mostradas em diferentes cores, que combinam as cores dos seus respectivos cabeçalhos das colunas na tabela. A qualquer momento, você pode alternar a exibição das seleções nas visualizações do som, para ligada ou desligada, clicando na caixa de seleção Draw, acima da tabela de seleção. Isso conclui a nossa introdução sobre medidas e tabelas de seleção. Nós iremos discutir como salvar, recuperar e exportar tabelas de seleção em outro vídeo mais tarde. Obrigada por assistir.